Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e essa é a aula de língua portuguesa do 4º ano. Continuam se cuidando, ficando em casa, protegidos. Que joia! E as mãos? Bem lavadas, várias vezes ao dia? Legal também, né? Vamos fazer esses cuidados, ter esses cuidados com a gente, porque a saúde é um bem muito precioso, né? Ninguém quer ficar doente não é bom. Já separou os materiais para a aula de hoje? Hoje a gente vai precisar do caderno, do lápis e da borracha. Eu vou dar um tempinho para você pegar. Material separado aí perto de você. Vamos então registrar a data de hoje. Eu quero lembrar você que esse seu caderno tem que estar sempre muito bem organizado, porque ele é uma fonte de consulta para você, né? Então, você deve estar usando esse caderno para várias aulas, né? Para todas as aulas que você está assistindo. Então, pule uma linha entre uma aula e outra, passe um traço se você quiser, pinte a linha, deixe bem separadinho para que quando você precisar consultar o caderno, você consiga se localizar nas informações que você colocou ali. Então, coloque lá, data de hoje, aula 20, língua portuguesa. Eu espero você fazer. Data anotada. Então agora a gente vai relembrar a aula anterior. O que a gente conversou na aula passada? A gente falou da literatura de cordel, né? Lembro que eu até mostrei um rolo de corda para vocês entenderem da onde vem a palavra cordel. A gente viu imagem dos cordéis pendurados nos varais. Eu tinha um varal aqui com os cordéis pendurados também. Falamos da capa do folheto do cordel, que é feita pelo processo de estilogravura. Olhamos o mapa do Brasil para ver aonde que começou essa cultura do cordel, né, que foi no Nordeste. Falamos dos cordelistas e fizemos anotações no caderno sobre tudo o que a gente aprendeu. Também conversamos sobre o uso da letra L
e da letra U na escrita das palavras. No final da aula, eu tirei o chapéu para vocês e saiu um desafio. Cumpriram o desafio? Conseguiram fazer? Se não conseguiram, também não tem problema. A gente já conversa e daí você registrando agora enquanto eu estou falando. Então, o desafio era você escrever 5 palavras que rimassem com cordel. Você conseguiu localizar essas palavras? Conseguiu? Perguntou para alguém? Tirou lá da sua cabeça as palavras que você conhece? Eu trouxe algumas sugestões aqui para você, tá? Então, se você não conseguiu as 5, você pode copiar uma minha, 2, né? Até todas, se você quiser. Então, eu trouxe lá palavras que rimam com cordel. Anel, coronel, cascavel, véu, céu, pincel, gel, réu, carretel, Isabel, pastel, batel. Todas rimam com cordel. Mas preste atenção no detalhe bem importante aí. A palavra cordel se escreve com um L. Mas eu tenho palavras aqui que rimam com cordel, mas se escrevem com U. A gente também falou disso na aula passada, né? O U e o L no final das palavras têm o som bem parecido. E na rima o que importa é isso, é o som final da palavra. Tá certo? Vamos então à aula de hoje. Vocês já viram essa pessoa? Conhecem esse homem? Já viram na TV, em algum cartaz? Tem muito quadro dele. A gente já falou dele aqui na aula. Quando a gente leu o Cordel para Muitos Chapéus, tinha uma estrofe só para falar dele. Essa estrofe aqui, ó. Charlie Chaplin, tão famoso, usava seu chapéu coco. Dançava muito charmoso e brincava feito louco. Esse aqui é o Charlie Chaplin. Né? A estrofe falava pra gente que ele tinha um chapéu coco. Ali está ele com o chapéu redondinho, né? Esse chapéu bonitinho é o chapéu coco, é um tipo de chapéu. A estrofe também falava pra gente que ele é muito famoso, que dançava e brincava feito louco. Para a gente conhecer um pouco melhor o Charlie Chaplin, entender por que ele era famoso e dançava e cantava, eu vou passar para vocês um vídeo, tá? Aí vocês vão perceber do que eu estou falando para vocês. Vamos assistir o vídeo então?
Esse vídeo que a gente assistiu é um trecho de um filme que o Charlie Chaplin fez. O filme se chama Luzes da Cidade e é de 1931. Bem antigo, né? O filme tem 90 anos. Você já tinha visto um filme tão antigo assim? Ele é bem diferente dos filmes que a gente assiste hoje em dia, né? Que tem bastante ação, cores, efeitos especiais. Ele é todo bem, né, preto e branco, não tem efeito nenhum. Você já tinha visto um filme assim? E o que chamou tua atenção nesse vídeo? Você deve ter percebido que as pessoas não falam no vídeo. Tinha uma moça ali que era cega. Será que eles eram mudos também? Não, eles não eram mudos. Mas o cinema era mudo. Isso mesmo. Já existia um cinema mudo. Você consegue imaginar as pessoas indo ao cinema para assistir um filme mudo, onde ninguém fala nada? Mas tinha. Então, antes dessa tecnologia que a gente tem e vê agora nos filmes, eles não dominavam as técnicas de gravação, de filmagem. Então, gravavam as cenas, mas não conseguiam gravar as vozes dos atores. Então, faziam filmes mudos. E será que as pessoas entendiam esses filmes quando assistiam? Entendiam. Se você for na internet e procurar um filme mudo para você assistir, você vai entender tranquilamente. Porque os atores eram excelentes mímicos. Então, eles usavam o gesto, a expressão corporal, facial, para transmitir a mensagem do filme. E todo mundo entendia tranquilamente. Você deve ter reparado também que no meio do vídeo apareciam umas coisas escritas. Por que será que elas apareciam? Nos filmes de hoje, né, não tem esse tipo de informação escrita na tela. Né? Quando a gente está assistindo um filme em outra língua, tem a legenda embaixo, mas está passando lá a cena e a legenda embaixo. E ali eles pararam com a cena e colocaram só uma mensagem escrita. Por que será que tinha isso nos filmes antigos? Essas mensagens escritas eram os letreiros explicativos. Então eles tinham uma finalidade. Em alguns momentos, os atores não conseguiam dar conta de transmitir a mensagem só com a mímica e os gestos. Então, eles colocavam algumas placas para ajudar o público a entender o que estava acontecendo na cena. Ali no vídeo apareceram duas placas. Essas duas aqui. Você conseguiu ler lá na hora? Consegue ler agora essas placas? Em que língua elas estão? Elas estão em inglês, né? Não sei se tem alguma criança que fala inglês, que está me assistindo. Mas para você que não fala, será que só pela cena que estava acontecendo ali você consegue imaginar o que estava escrito nessas plaquinhas? Então vamos traduzir para você ver. A primeira plaquinha apareceu naquele momento que eles derrubaram as flores lá no chão e a moça ficou procurando. Traduzindo ela, você pegou o Senhor. Então a placa estava ali para ajudar o público a entender que ela perguntou isso para o Charlie Chaplin e que só no momento que ela perguntou, ele percebeu que ela era cega. Então até o momento ele não tinha percebido. E se não tivesse, como ela não podia falar ali, não aparecia a fala dela, eles colocaram a placa para o público entender que ela tinha falado isso para ele e daí ele percebeu que ela era cega. A segunda plaquinha apareceu naquele momento que tinha aquele homem que entrou no carro. A segunda plaquinha também era uma fala da moça. Ela dizia: espere seu troco, senhor. Para o público entender que a moça achou que o Chaplin tinha entrado no carro e ido embora, né? E aí ficou uma situação ali meio engraçada ali, porque ele se expressava por mímica, mas ela não podia ver. Então ele achou melhor deixar o troco com ela e deixar ela pensar que ele tinha ido embora mesmo. Mas agora que a gente já sabe um pouco sobre esse tipo de filme, vamos voltar a falar do Charlie Chaplin. Por que Charlie Chaplin era tão famoso? Então a gente já conversou, ele era ator. Mas naquela época existiam vários atores. E por que ele ficou tão famoso? Então eu vou ler para vocês um texto. Enquanto eu ler, o texto vai ficar na tela, acompanhe a leitura e tente identificar nesse texto por que o Charlie Chaplin ficou tão famoso. Combinado?
Charlie Chaplin, 1889-1977. Foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Também conhecido por Carlitos. Foi o mais famoso artista da era do cinema mudo. Se destacou por suas mímicas e comédias do gênero pastelão. O personagem que mais marcou sua carreira foi o Vagabundo, um andarilho pobretão com as maneiras refinadas, vestido com um casaco, calças e sapatos desgastados e mais largos que o seu número, um chapéu, uma bengala e seu marcante bigode. Durante a leitura, conseguiu descobrir a informação que nos diz por que Charlie Chaplin era tão famoso? Ela está aqui, ó. Foi o mais famoso artista da era do cinema mudo. Se destacou por suas mímicas e comédias do gênero pastelão. Ele foi muito bom no que ele fazia. Ele se destacou na profissão dele. Por isso que ele ficou tão famoso, né? Ali no texto diz que ele foi o mais famoso artista da era do cinema mudo. Nesse texto também tem uma outra informação que também se refere à fama do Charlie Chaplin. O personagem que mais marcou sua carreira foi o Vagabundo. Então, é um personagem marcante. Em vários filmes, ele atuou representando esse personagem. Então, ficou mais ou menos como a gente vê hoje nos cinemas, lá passa o filme do Homem de Ferro, e passa mais um. Era assim. Quando tinha esse personagem, o Vagabundo, estreava um novo filme sobre ele, todo mundo queria ver. O personagem dele também era famoso. Então, isso também contribuiu para que ele tivesse tanta fama. Tem mais uma informação que eu quero destacar para vocês aqui nesse texto. É aqueles números que aparecem lá no comecinho do texto, depois do nome do Charlie Chaplin. Você já viu esse tipo de informação em algum outro texto? Esses números são anos, indicam o ano de nascimento e da morte do Charlie Chaplin. Então, ele nasceu em 1889 e morreu em 1977. Esse tipo de informação, esses números, é bem comum no texto, quando o texto está falando de uma pessoa que já morreu. Tá? Eu já conversei com vocês que é importante a gente ler o texto e entender o texto, né? E para isso a gente tem que primeiro pensar nas expressões que a gente não conhece, procurar identificar, procurar o significado daquelas expressões para compreender tudo a mensagem que o texto está trazendo para a gente. Então vamos praticar um pouquinho isso agora, entendendo as palavras e expressões. Vamos começar por essa frase. Vamos identificar ali qual expressão não é muito conhecida para a gente e que a gente precisa analisar. Então diz lá, se destacou por suas mímicas, né? Então ficou conhecido por suas mímicas. E comédias, comédia você sabe o que é, né? É filme para a gente dar risada, do gênero pastelão. Gênero pastelão, o que será que é isso? Os filmes são como os textos, eles têm gêneros. Então tem filme de suspense, filme de amor, filme de ficção, comédia. E dentro das comédias tem vários tipos de comédia. Então o Chaplin fazia as comédias desse tipo aí, do gênero pastelão. Como será que é esse tipo de comédia? Será que são comédias que falam sobre pastéis grandes? Pastel grande, um pastelão. Até poderia ficar engraçado numa comédia, mas será que é isso? Ou são comédias de humor ingênuo, daquele humor sem malícia? Vamos ver a definição do gênero pastelão? Gênero pastelão é o espetáculo ou filme em que predomina um humor ingênuo, com cenas de riso fácil, envolvendo travessuras, confusões e brigas engraçadas. Então, sabe aquele tipo de filme que é uma pessoa correndo atrás da outra e tem aquela confusão e ninguém consegue pegar ninguém, um entra pela porta e sai pela outra, tem aquelas brigas que ninguém acerta ninguém, que as pessoas caem à toa? É esse tipo de comédia. São coisas simples,
que provocam o riso na pessoa. Então, comédia do gênero pastelão é comédia de humor ingênuo. Era esse tipo de comédia que o Charlie Chaplin fazia, que era bem típica daquela época. Hoje em dia as comédias são um pouco diferentes. Outra expressão que apareceu no texto, outra frase. O personagem que mais marcou sua carreira foi o vagabundo. Um andarilho pobretão. Então ali está falando que ele tinha esse personagem, o vagabundo. E que esse personagem era um andarilho pobretão. O que é um andarilho? Já ouviu essa palavra em algum lugar? Eu trouxe aqui para vocês a definição da palavra andarilho. Só que ela não está completa, está faltando algumas palavras. E a gente vai tentar completar com algumas palavras que eu vou sugerir para vocês, e de forma que a frase tenha sentido e sirva para definir andarilho. Vamos tentar? Vamos tentar primeiro com a palavra dança, porque Charlie Chaplin dançava. Então vamos ver o que acontece quando eu coloco a palavra dança ali naquela frase. Aquele que dança muito, percorre muitas terras ou dança de forma erradia. Será que deu sentido a frase? Ali no começo até deu, né? Mas percorre muitas terras dançando? Tem muita lógica. Vamos trocar de palavra. Canta. Charlie Chaplin também cantava. Então vamos tentar ver se encaixa ali na frase. Aquele que canta muito, percorre muitas terras ou canta de forma erradia. A pessoa percorre muitas terras cantando, cantando, cantando? Será que cabe essa palavra ali? Deu sentido para a palavra andarilho? Vamos tentar outra. Aquele que anda muito, percorre muitas terras ou anda de forma erradia. Agora sim, né? Quem anda muito, percorre muitas terras. Então, andarilho é aquele que anda muito. E no caso do Chaplin, essa palavra se encaixa melhor ainda. Porque ali diz que o andarilho pode ser aquela pessoa que anda de forma erradia. E o Charlie Chaplin, o personagem dele tinha um jeito todo diferente de andar. Ele colocava os pezinhos assim para fora e ia assim se balançando, parecendo um patinho. Então encaixa certinho essa descrição de andarilho com o personagem do Charlie Chaplin. Mais um trecho do texto. O vagabundo, um andarilho pobretão, com as maneiras refinadas. Maneiras refinadas. O que será que isso quer nos dizer? Né? A gente já sabe que o vagabundo era um personagem que andava para lá e para cá, com um modo diferente de andar, pobretão, com maneiras refinadas. Maneira é o jeito da pessoa ter. Então tem gente que tem maneiras delicadas, tem pessoas que têm maneiras grosseiras, mas o vagabundo tinha maneiras refinadas. O que será que isso significa? Vamos ver lá a definição de gente refinada. Gente refinada trata os outros respeitosamente, com gentileza. Pessoas assim tentam renunciar aos maus hábitos, falar alto, fofocar, arrotar em público. Tem bom gosto e elegância no jeito de se vestir. Então, maneira refinada quer dizer que o vagabundo era educado, gentil, elegante. Mas aí é que está a graça do personagem do Charlie Chaplin. Vocês lembram lá no texto? Lá descrevia o vagabundo. Era um andarilho que andava com roupas maiores que ele. Então, a pessoa que está com uma roupa maior do que ela, provavelmente não foi nem ele que comprou essa roupa, porque a gente procura comprar roupa do tamanho da gente. Uma pessoa que está com as roupas bem largas, tortas no corpo, ela está elegante? Ele tinha maneiras refinadas, mas ele andava com roupas velhas, desgastadas, que não combinavam com aquele ar que ele tinha, aquele ar nobre. Então a graça do personagem do Charlie Chaplin estava nisso também. A aparência dele, física, não combinava com a maneira que ele tinha de falar, de tratar as pessoas. E isso era um motivo de graça do personagem dele também.
Então já sabemos que Charlie Chaplin foi ator, foi dançarino, foi diretor, produtor de cinema. Mas como foi a sua vida? O que será mais que aconteceu na vida dele? Para a gente saber disso, nós vamos ler um outro texto. Nós vamos ler a biografia de Charlie Chaplin. O texto vai ficando na tela, eu vou lendo e vocês vão acompanhando a leitura. Charles Spence Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889 em Londres, na Inglaterra. Charlie Chaplin foi abandonado pelo pai, Charles Spencer Chaplin Sr., quando era muito pequeno. Sua mãe, Hannah Chaplin, atriz e cantora, sofria de problemas mentais graves e teve que ser internada em um asilo. Charlie Chaplin foi levado para um orfanato e depois transferido para uma escola de crianças pobres. Em 1894, com apenas 5 anos, Chaplin subiu ao palco e cantou uma música. Em 1908, com 19 anos, Charlie Chaplin começou a trabalhar no teatro de variedades, fazendo sucesso como mímico. Em 1913, estreou como ator de cinema. Em 1915, produziu a comédia O Vagabundo e criou seu famoso personagem Carlitos. O personagem humilde e galante passou a ser a figura central de diversos filmes de Chaplin. No ano seguinte, Chaplin apareceu em 35 filmes. Chaplin continuou criando filmes interessantes e envolventes na década de 1930. Em meio ao avanço dos filmes sonoros, produziu Luzes da Cidade, 1931, e Tempos Modernos, 1936, antes de abraçar o cinema falado. Esses filmes foram essencialmente mudos, porém possuíam música sincronizada e efeitos sonoros. O primeiro filme falado de Charlie Chaplin foi O Grande Ditador, 1940. Seu último filme foi A Condessa de Hong Kong, 1966, primeiro e único filme em cores do cineasta. Em 1972, Charlie Chaplin foi premiado com o Oscar especial da Academia de Cinema. Em 1975, foi agraciado pela Rainha Elizabeth II com o título de Sir Charlie Chaplin. Nas primeiras horas da manhã de 25 de dezembro de 1977, Charlie Chaplin morreu em sua casa na Suíça. Então eu fiz a leitura para vocês da biografia do Charlie Chaplin. Mas o que é uma biografia? Pela leitura, será que você consegue me responder? Biografia é um gênero textual. Nós estávamos estudando até a aula passada o cordel. Agora a gente vai começar a estudar um outro gênero, que é a biografia. Para a gente entender do que se trata, vamos analisar essa palavra. Tem muitas palavras na língua portuguesa que vêm de outras palavras. A palavra biografia vem do grego. É a junção de duas palavras do grego. A palavra bio mais a palavra grafia. A palavra bio significa vida. A palavra grafia significa escrita. Então, todas as palavras que a gente escuta que tem esse final grafia estão se referindo à escrita. Ortografia, caligrafia. Mas voltando aqui para a biografia, que é o foco da nossa aula. Então lá, bio, vida, grafia, escrita. Então biografia é um gênero textual que conta a história da vida de alguém. E não foi isso que eu li para vocês? A biografia de Charlie Chaplin contou a história da vida de Charlie Chaplin. Tem biografia de qualquer pessoa? Onde que eu encontro uma biografia? Sim, tem biografia de qualquer pessoa. Tem biografia de artista, de jogador de futebol, de médico, de advogado, professor, prefeito, rei. Qualquer pessoa que tenha feito alguma coisa importante, que mereça ser contada, elas escrevem uma biografia sobre ela. Inclusive, tem biografia de pessoas que estão vivas. Não precisa ter só a pessoa ter morrido para a gente achar a biografia dela. E onde que eu encontro?
A biografia do Charles Chaplin eu tirei da internet. Eu gosto muito de ler biografias e sempre que eu me interesso por alguma personalidade, algum artista que eu gosto, eu vou lá na internet dar uma olhada na história da vida dele. É bem bacana, se você tem aí algum ídolo, procura na internet que tem vários sites que contam a biografia das pessoas. E além da internet, a gente pode encontrar a biografia nos livros. Às vezes a biografia da pessoa é tão completa que só aquela biografia dá um livro inteiro. Tem tanta coisa para contar que enche um livro todo. E também nos finais dos livros. É comum o autor escrever o livro e no final, ali nas últimas páginas, colocar a biografia dele, para você conhecer um pouco da história dele. Encontramos biografias também nos filmes, né? Tem filme que o filme inteirinho está contando a história da vida de alguém. Então é um filme de uma biografia. Em revistas também encontramos biografias. Às vezes tem uma reportagem sobre uma pessoa e para você saber quem ela é, eles colocam a biografia dela. E o que tem que ter numa biografia para ela ser uma biografia? Tem que ter relato de fatos marcantes da vida de alguém. Então não é qualquer coisa que vai se escrever na biografia. Por exemplo, você nunca vai ler uma biografia de alguém que esteja escrito lá que aos 8 anos teve uma dor de barriga, aos 18 tirou a carteira de motorista. Você não vai achar esse tipo de informação, né? Ela é significativa na vida de cada um, mas não é algo que alguém que vai ler a biografia queira saber, porque acontece esse tipo de coisa todo dia na vida de todo mundo. Então tem que ser um fato marcante. Pode ser um fato bom ou pode ser um fato ruim. Ali na biografia do Chaplin, contou ali que o pai dele morreu quando ele era criança. É um fato ruim que aconteceu na vida dele, mas que mudou o rumo da vida dele. Por causa disso, ele foi parar no orfanato. Então, é um fato que foi colocado na biografia porque é importante. Se a pessoa, de repente, sofreu um acidente e aquilo também mudou a vida dela, vai aparecer na biografia. Aparece também informações como o nascimento dos filhos, casamentos. Então, são fatos marcantes que sejam interessantes para alguém ler, que aparecem numa biografia. Veracidade dos fatos. A biografia, ela não é uma obra de ficção. Ela é uma história real. Tudo aquilo que a gente leu na biografia do Chaplin é verdade. A pessoa que escreve uma biografia, ela tem que fazer muita pesquisa, ir atrás das informações sobre aquela pessoa que ela quer escrever e confirmar essas informações. Então ela vai atrás de documentos, de fotos, de gravações, conversa com alguém que conheceu aquela pessoa. Se ela estiver fazendo a biografia de uma pessoa que esteja viva, ela conversa com a própria pessoa, aí tem que pedir a permissão da pessoa para escrever a biografia, porque se ela escrever alguma coisa que não seja verdade, ela pode ser até processada por estar mentindo sobre a vida de alguém. Outra característica da biografia, ordem cronológica dos fatos. Para a gente entender o que é uma ordem cronológica, eu vou mostrar uma ordem cronológica para vocês aqui no quadro. Então eu tenho aqui em cima da mesa vários cartazezinhos com informações que eu tirei da biografia. E eles estão fora de ordem. Então eu vou, com a ajuda de vocês, arrumando ali no quadro para vocês irem entendendo o que é ordem cronológica. Toda a biografia começa falando do nascimento da pessoa. Então, lá, Charles Chaplin nasceu na Inglaterra no dia 16 de abril de 1889. Eu vou pegar duas outras informações aqui para vocês me ajudarem a encaixar ali no nosso quadro. Então, nessa plaquinha eu tenho assim, em 1894, com apenas 5 anos, Chaplin subiu ao palco e cantou uma música. Nessa outra está, em 1908, com apenas 19 anos, Charles Chaplin começou a trabalhar no teatro. O que aconteceu primeiro na vida do Charles Chaplin? Ele ter 5 anos ou ter 19 anos? Ele ter 5 anos, né? Primeiro a gente faz 5 anos, depois a gente faz 6, 7, até chegar no 19.
Tá? Então, eu fico lá em 1894 com apenas 5 anos e em 1908 com 19 anos. Mais duas informações. O primeiro filme falado de Charlie Chaplin foi em 1940. Na outra plaquinha, em 1913, estreou como ator de cinema. Pense na sequência dos números. O que acontece que vem primeiro? 1913 ou 1940? 1913 vem primeiro. 1940 depois. E a última informação que eu tenho aqui é da morte de Charlie Chaplin, que fecha a biografia, né? Faleceu na Suíça no dia 25 de dezembro de 1977. Então, o que eu fiz aqui? Eu ordenei os fatos da vida do Charlie Chaplin em ordem cronológica. Vamos conferir isso aqui pelos anos, ó. 1889, 1894, 1908, 1913, 1940, 1977. Então, os números estão numa ordem crescente, os números que se referem aos anos da vida do Chaplin. Ah, mas você deve estar pensando, professora, mas entre uma informação e outra passa um tempão de ano, uma quantidade de anos. Lembram que eu falei para vocês que os relatos de uma biografia são somente os relatos importantes da vida de alguém, tá? Então, isso aqui é a ordem cronológica dos fatos. A biografia sempre tem que estar nesse formato aqui. Não pode ter uma informação do final da vida e depois puxar outra lá do começo da vida e misturar as informações. Elas têm que estar numa ordem cronológica. Então, vamos registrar tudo isso que a gente conversou sobre a biografia. Eu vou deixar ali na tela as informações que a gente conversou. Você vai passar para o seu caderno. É bem importante que você faça esse registro para depois, quando você for em sala de aula, retomar o assunto biografia. Você consulte o seu caderno e lembre de tudo que a gente conversou hoje. Então, escreva lá no seu caderno. Biografia. Narra a história da vida de uma pessoa, fatos marcantes e reais, fatos em ordem cronológica. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Muito bem, registro feito, né? Então,
Sempre que você precisar lembrar alguma coisa de como é uma biografia, você volta aí nesse seu registro que você tem dados bem importantes aí sobre a biografia. E agora chegou o momento de eu tirar o meu chapéu para vocês. Já diminuiu aqui, vocês já viram a maioria dos meus chapéus, mas ainda tem alguns. E eu ainda não sei qual que eu quero tirar. Então, eu vou sortear. Qual será que é o chapéu de hoje? Ah, é o chapéu que o vaqueiro usava. Lembram lá do cordel para muitos chapéus? Como que era o chapéu do vaqueiro? Era o chapéu de couro. Olha só o meu chapéu de couro. Ele é bem antigo, então ele já tá assim meio velhinho. O chapéu de couro, ele é bem resistente. Então ele protege o vaqueiro tanto do sol quanto da chuva, não passa água. Então vou colocar na minha cabeça e tirar para vocês. Mas dentro do chapéu sempre tem o quê? Um desafio. Então vamos ler o desafio de hoje. Charlie Chaplin foi o mais famoso artista da era do cinema mudo. Se Charlie Chaplin vivesse nos dias atuais, no dia de hoje, ele faria tanto sucesso? Justifique sua resposta. Então você vai responder essa pergunta. Você acha que ele faria sucesso? Responde que sim e me diz por que você acha que ele faria sucesso. Você acha que ele não faria sucesso? Coloca não, mas também coloca por quê. Isso é o justifique da resposta. Então vou dar um tempinho ali para você anotar a pergunta para você não esquecer. Desafio anotado, dá a sua resposta aí. Na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. A aula de hoje, então, fica por aqui. Eu espero vocês para a próxima aula. Fiquem em casa, fiquem bem e se cuide. Tchau!